Então, vamos lá para a terceira parte, né, dos números naturais. Agora a gente vai falar sobre a multiplicidade e a divisibilidade. E também, se der aqui, né, nós vamos falar ainda sobre os números primos que estão faltando aqui. Então vamos lá. O que que é a multiplicidade aqui? Aqui vai mais estar representando, está relacionado com os múltiplos, né? Múltiplos é um assunto dentro dos números naturais também que vocês usam muito para resolver problemas. Vocês devem lembrar lá do quando falar em múltiplo, perguntar para vocês, vocês já vão logo lembrando do MMC, não é isso? Que significa o quê? Mínimo múltiplo comum. Mas antes de chegar em mínimo, o que que é o mínimo? É o menor dos múltiplos comuns. Vocês terão que entender principalmente o que que são múltiplos e o que que é. Aí depois, pronto. Depois que você entender o que que é múltiplo, você entende, aí você vem para os secundários, que é o que é comum, e desses comum, qual é o menor. Isso aí já é conveniência para vocês resolverem problemas de matemática mesmo. Por isso você já vai logo lá aprendendo um processo para se calcular esse valor. Mas na maioria das vezes, não estou falando que o caso de vocês foi esse, né? Mas na maioria das vezes, quando a gente está estudando presencial, que eu faço uma sondagem antes, né? Para com os alunos para eu poder para me orientar, para eu poder trabalhar, o que que eles já sabem, o que que eles não sabem. O que eu percebo é que não há essa discussão, essa preocupação em entender o que que é o que que são os múltiplos. Ele já vai direto querendo fatorar o número e achar o MMC. Então é ficar acordado, é ficar ligado, porque tem vezes que eu vou querer um múltiplo, não necessariamente o menor deles. E se é comum, se não é comum, isso aí não é automático, beleza? Então, o que que são múltiplos? A palavra múltiplo, ela está ligado a vários, né? A muitos, a vários. Então, o que que é representado como múltiplos? É quando você consegue representar é, aquele número por várias quantidades, né? Várias vezes aquela quantidade. Por exemplo, vamos pegar aqui o 20, por exemplo. Aí eu posso falar assim, ó, o 20 ele é um múltiplo de, por exemplo, ele é um múltiplo de 3? Não, ele não é um múltiplo de 3. Por que que ele não é um múltiplo de 3? Eu não consigo representar o 20 como vários grupos de 3. Agora, o 20 é um múltiplo de 4? Sim, é um múltiplo de 4, porque eu consigo representar 20 como sendo 5 vezes 4. É igual que 20. Eu consigo representar 20 usando 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Ou seja, muitos 4 aqui, ó. Eu represento 20. E aí eu representei essa operação assim, porque são todos iguais, aqui, né, parcelas iguais. Eu posso juntar uma, duas, três, quatro, 5 vezes 4. Certinho? Então, isso são múltiplos. Então, para ficar fácil, como é que você pode representar o conjunto dos múltiplos de um número? É, você pode pegar aqui, por exemplo, o conjunto dos múltiplos de. Os múltiplos de 3. Então eu vou pegar zero, é uma curiosidade. O zero ele vai estar dentro dos múltiplos de qualquer conjunto.
Aqui você percebeu aqui, como eu falei, ó, o 20 ele pode ter sido representado por 5 vezes 4. Por que, que o zero ele vai estar lá? Porque ele sempre vai estar. Então, quando você tiver. Deixa eu generalizar aqui. Essa questão de generalizar, eu tenho certeza que tem vários alunos aí e alunas que talvez tenham um certo medo dessa generalização. O que, que é generalizar? É você não falar especificamente de um caso e falar de toda uma situação. Isso dá uma visão importante para a gente. É através da generalização é que vocês vão entender, vai raciocinar. Como eu já disse antes, casos específicos na matemática é complicado. Desculpe aí. Vocês não vão conseguir raciocinar muito com exemplos. Esse é um erro no ensino da matemática, quando vocês vão aprender lá o conteúdo, e o professor, por exemplo, já vem com um exemplo e resolve o exemplo, explica aquele exemplo com números ainda e deixa como encerrado. E acha que você já entendeu. Então, igual que eu fiz, por exemplo, o 20 é um múltiplo de 4 porque 5 vezes 4 é 20 pronto. Você entendeu o que, que eu falei, mas você já aprendeu o que, que são os múltiplos em outras situações que ele vive de formas diferentes? Obviamente que não. Então, por isso, essa generalização ela é importante, mas não fique com medo de generalizar, não. As letras elas têm que servir. É nisso que a gente consegue fazer o uso das letras, porque é com elas que a gente consegue generalizar. Então, se eu pegar aqui um número qualquer, um N, e, aqui, por exemplo, se esse 20 aqui, ó, o exemplo específico que eu peguei, o 20, o N aqui no caso seria o 20. Eu não posso escrever o 20 como sendo 5 vezes 4. Então, o 20 ele é múltiplo de 5, porque eu posso escrever ele como 4 fatores de 5, como 4 parcelas de 5. E o 20 também é múltiplo de 4, né? Que eu poderia pensar como eu pensei antes. Escrever ele em 5 parcelas de 4. Se eu pegasse aqui, ó, esse número é 5 vezes um número aqui, A, obviamente esse N aqui é um número natural e esse A também é um número natural. Se eu olhar para esse número N aqui, eu posso ter certeza que esse número N ele é um múltiplo de 5. E isso me dá muita visão. Eu não preciso ficar é, apegado apenas em 20. Eu vou apegar em qualquer número que é múltiplo de 5 que tem aquela característica. E nós já sabemos, vocês já sabem, né? Se não sabem, vão saber agora, que todo múltiplo de 5 ele vai terminar em 0 ou 5, né? Aqui, se a gente pegar aqui os múltiplos de 5, ele vai ser 0, eu já falei, eu vou mostrar ainda, não acabei convencendo que zero está em todos os conjuntos. O 5, depois o 10, o 15, o 20, e aí vai. Vocês podem escrever isso o resto da vida, que todo número, ou ele, o último dígito dele, ou é 0, ou é 5. Aqui é 5, aqui é 0, aqui é 5, aqui é 0. E ainda vai até alternando se você pegar a sequência direta, né? Mas isso não é importante. Importante é você pensar. Se o número é múltiplo de 5, ele tem o último dígito dele, o último algarismo do número vai ser um número. Isso aqui é para número inteiro, né? Vai ser ou 0 ou 5. Então, se esse número aqui se ele é multiplicado por 5, ele tem um fator 5. E esse é o natural. Então, obviamente, esse número aqui, ele é um múltiplo de 5. Esse número, ou ele vai terminar em 5, ou ele vai terminar em 0. Se eu pegasse esse número aqui, ó, e esse A aqui não é um número natural, vamos supor no caso de A valer 0. A ser igual que zero. Aí ficaria que N era igual que quem? 5 vezes zero. E aí você sabe que todo número
multiplicado por zero vale zero. Quem era o n? O n era zero. Então ele está aqui. E isso você pode fazer com qualquer número que você quiser, né? Qualquer número que ele tiver em forma de múltiplos, você você vai poder substituir por zero e aquele produto vai resultar em zero. Então o zero ele é quando você for definir o conjunto dos múltiplos de qualquer número, lembre-se que o zero está lá. Então comece logo com ele para você não deixar ele de fora. Beleza? Então o zero, aqui no caso 3, é o é o é, é o primeiro dos múltiplos. O próximo é quando esse A valer um, né? Aqui qual é a forma desses números n aqui, dos múltiplos de 3? Esse número aqui vai ser 3 vezes k, vou colocar k agora. Sendo k o quê? Um número natural, né? Pertencente aos naturais. Pronto. Então, esse aqui é o conjunto dos múltiplos de 3. K é o número natural. Então, quem é que vale K? K pode ser zero, pode ser um, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. É o conjunto dos naturais que a gente viu lá na aula, no primeiro vídeo. Então, aqui vai ser os valores de K. Então, 3 vezes zero vai dar zero. 3 vezes um vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar 6. 3 vezes 3 vai dar 9. 3 vezes 4 vai dar 12. E aí vai ocorrer. Então, como esse número aqui sempre vai ser o conjunto dos números naturais, a sequência dos múltiplos vai contar do número ao número. Eu quero os múltiplos de 5, começo do zero e conto de 5 em 5. Ó. 0 mais 5, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. E aí vai direto. Certinho? Então, são os múltiplos. Então, múltiplos é isso. Agora, 9 é múltiplo de 3. Também você pode falar que o 9 é múltiplo de 3, porque você pode representar o 9 em vários números, conjunto de 3. Por isso tem essa ideia de múltiplos. E aí os múltiplos, os conjuntos dos múltiplos de algum número, você pode pegar. Então, é, 3 é múltiplo de zero, 3 é múltiplo de 3. Agora, 3 é múltiplo de 6? Não. Esses aqui são os múltiplos de 3. 3 não são os múltiplos dele, não. Um número menor nunca vai ser múltiplo de um número maior. Ele é, no máximo, múltiplo dele mesmo. Então, 3 é múltiplo de 3. Ou de um número menor, que é 3. Né? Mas o 3 não é múltiplo de 6. Porque você não consegue pegar 3 e escrever em vários fatores de 6, uma vez que 6 é maior. Então não vai poder escrever nem nenhum, muito menos em vários. Entendeu? Então, assim, um número maior, ele pode ser múltiplo de um número menor. Mas o número menor não vai ser múltiplo de um número maior. Ele já vai ser divisor, ele vai ser uma parte dele. Que aí a gente já vai passar para a próxima parte. Agora, dos múltiplos, vou pegar aqui agora dos múltiplos. Vou pegar aqui os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6, então vai ser 0, 6, 12, 18, 24, e aí vai. Esses são os múltiplos de 6. Agora eu vou querer aqui os múltiplos. Eu tenho aqui os múltiplos de 3 e tenho os múltiplos de 6. Se eu quiser trabalhar com esses dois conjuntos, eu posso trabalhar, né? E vai ter situação em que os múltiplos comuns deles é que vai ser interessante. Né? Então, se eu quisesse aqui os múltiplos comuns, o que são múltiplos comuns? Comum é uma coisa que aparece nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Lá, em outras palavras, que vocês viram é a interseção desses dois conjuntos. A interseção do conjunto M de 3 e M de 6 são os múltiplos, né? Porque o M de 3 são os múltiplos de 3, o M de 6 são os múltiplos de 6. Os múltiplos comuns deixa eu colocar aqui, de 6 e 3, ou de 3 e 6, né? Para ficar na ordem. Os múltiplos comuns de 3 e 6 vai ser igual que
Zero, né? Que é comum, tá em todos. Ó, 3 não é, porque não tá no múltiplo de 6. 6 é. 6 está nos múltiplos de 3 e está no múltiplo de 6. 9 não é, porque só tá em 3, não tá em 6. Mas 12 é comum, ó. Tá no de 3, é múltiplo de 3 é múltiplo de 6 também. É isso que é ser comum. Aqui você já percebe que o conjunto está crescendo de quanto em quanto? 0 mais 6 dá 6. 6 mais 6 dá 12. O próximo aqui seria, obviamente, quem? 18. Você pode ver que 18 vai estar aqui, é múltiplo de 3, que é 6 vezes 3, e é múltiplo de 6, que é 3 vezes 6 também. Então, você já sabe que os múltiplos de comuns de 3 e 6 são os múltiplos. Isso aqui não é os múltiplos de 6, ó. Olha para você ver quem são o conjunto dos múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18. O próximo aqui com certeza é 24. Então, os múltiplos comuns de 3 e de 6 são os múltiplos de 6. Agora, o que é o MC? Aqui já é os múltiplos, o menor, esse aqui já é o menor dos múltiplos comuns. Por quê? Na maioria das vezes você vai trabalhar com os múltiplos comuns. E como o conjunto dos múltiplos é infinito, você não consegue trabalhar com maior. Você vai conseguir trabalhar com menor. E que menor? Porque então os múltiplos comuns de 3 e de 6 vai ser zero, que é o menor deles? Não. Por que não? O zero aqui ele é excluído. O zero vai estar. é, ele vai estar em qualquer conjunto de múltiplos. E ele, obviamente, é o menor. Só que zero não tem muito significado na questão de multiplicação, né? Porque ele é elemento neutro. Então exclui-se o zero dessa ideia de menor aqui. Então vai pegar, esqueça o zero, o menor é o primeiro que não seja o zero no conjunto. Então, se você quiser o mínimo múltiplo comum de 3 e de 6, aqui a gente sabe que é quem? Nós sabemos aqui que é o 6, né? É o 6. E aí você aprendeu a fazer isso lá, né? Aí você faz lá, ó, de 3 e de 6, você passa a barrinha. Aqui tem que dar por 2, que aqui é a divisão de primos, né? Que a gente ainda não falou sobre eles. Aqui 3 não dá por 2 desce, 6 por 2 dá 3. Pronto, agora o próximo primo é 3. 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. Acabou. Aí é só multiplicar 2 vezes 3 dá 6. Assim que você acha. Mas, obviamente, quando você estiver estudando, você não precisa fazer isso para qualquer número, não. Para qualquer número, não. Essa ideia vai ser muito interessante para a gente quando a gente estiver estudando frações, as operações de frações. Quando a gente estiver revendo, na verdade, que estudar vocês já estudaram. E aí você vai ver que você vai raciocinar mais rápido para operar as frações, principalmente para soma e subtração de frações. Que você tem aquele negócio de ficar tirando o mínimo deles para poder encontrar, na verdade, né, encontrar o resultado, ou seja, operar as frações, adicionar ou subtrair as frações. Então, não precisa ter esse automatismo para fazer essa questão, não. É entender o que é múltiplo, o que é comum e o que é o menor deles. Se quiser fazer o processo que você já está fazendo de fatoração, pode, mas a maioria dos casos que são simples, vocês não precisam fazer isso. Você pode fazer mentalmente, enxergar isso aí mentalmente, beleza? Então é isso aí dos múltiplos, mais ou menos, né? Depois a gente vai resolvendo exercício e vai aprimorando essas ideias aí. Depois aqui nós temos a divisibilidade, né? A divisibilidade aqui já é o que? A divisão. Já está relacionado com a divisão. Divisão, a gente tem os divisores
que é uma ideia oposta a essa, porque na verdade a multiplicidade fala da multiplicação, né? Da multiplicação e, e o e a divisibilidade fala da divisão. E vocês sabem que essas são operações inversas, né? Operações inversas é o que vocês usam para resolver problemas de matemática, principalmente equações, né? A operação inversa da soma é a subtração, e da subtração é a adição. Da multiplicação é a divisão, da divisão é a multiplicação, e a operação inversa da potência é a radiciação, e a operação inversa da radiciação é a potenciação. São as 6 operações básicas que vocês trabalham. Então, aqui também, os divisores é a ideia contrária dos múltiplos, né? Os divisores agora, já o que é interessante nos divisores? É interessante porque você já vai ter o número que divide aquele exatamente. Porque você estuda principalmente esses divisores? Porque você, na época que se estudava esse conjunto N, não tinha muitos outros recursos, nem tinha outros conjuntos. Esse foi o primeiro que surgiu na organização dos números na matemática. Então, eram usados para contar lá coisas só inteira. Então, você lê essa história aí é interessante para você ver a evolução dos números, como que foi mudando de acordo com que ia mudando evoluindo as pessoas, né, no comércio e tudo mais. Então, aí, por exemplo, esse aqui é interessante porque quando você tinha lá, por exemplo, 10 laranjas, por exemplo, ia dividir para 3 pessoas, aí o que, que ocorria? Cada pessoa ia ficar com 3 laranjas, né? Cada pessoa ficaria com 3 laranjas. Só que se cada pessoa ficasse com 3 laranjas, quantas laranjas teria sido distribuída? Vamos fazer isso aqui devagar aqui, ó. Você tem aqui a pessoa um, a pessoa 2, a pessoa 3. Você vai dividir as laranjas. Tem 10. E dá uma aqui, outra aqui, outra aqui. Ainda sobrou 7 laranjas. Mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma para o 3. Cada um for com duas, mas ainda tem 4 laranjas. Deu mais uma para o 1, deu mais uma para o 2, deu mais uma para o 3. Já foram distribuídas 9 laranjas. Sobrou uma laranja. Para quem vai dar essa outra laranja? Aí ficou 3 vezes 3, né? Mas só que sobrou uma. 3 vezes 3, mais uma laranja aqui, ó. Mais uma laranja. Porque 3 vezes 3 aqui vai dar 9. Mais uma são as 10 laranjas que você tinha. Como era laranja, ninguém fazia muita questão. Então, o que mais incomodava, não tinha muita briga, né? Às vezes até doava para alguém, eu jogava fora, né? Não tinha muita briga. Então, até então, eles não faziam muita questão disso, mas eles já incomodavam um pouco. Então, o que, que eles procuravam sempre fazer? Divisão. Sempre que eles iam fazer uma divisão, eles queriam que essa divisão fosse o quê? Desse uma operação exata. Ou seja, o que, que seria a operação exata? O resto dessa divisão ser zero. Ou seja, não sobrar nenhum. Então, quando eles tinham 10 laranjas, o interessante para eles era dividir. Para uma pessoa, daria, porque era as 10 para a pessoa. Ou para 2 pessoas também, porque cada um ficaria com 5 e não sobrava nada. Para 3 a gente já viu não era interessante, porque sobrava uma laranja. Para 4 também não é interessante, porque sobraria inclusive 2 laranjas. Para 5 é interessante, porque sobraria nenhuma laranja, cada um ficaria com 2. Chegou no 5, como é a metade, o próximo número que vai dar para dividir seria se fosse 10 pessoas, que cada um ficaria com uma laranja. Então, esses números aqui,
1, 2, 5 e 10 são os números que dividem 10, que dividem 10. Exatamente. São os números perfeitos para fazer divisão com 10. Então, eles são chamados de quem? Os divisores de 10. Eles são chamados os divisores de 10. Esses são os números interessantes para dividir 10. Então, se você tem aqui os divisores de 10, seriam quais? O 1. Aí, em contrapartida, que lá nos múltiplos você tem o zero que está dentro de todos os múltiplos de qualquer número, aqui você já tem o 1. O 1 sempre vai ser divisor de qualquer número, porque qualquer número é divisível por 1. Porque é quando você distribui a quantidade inteira para uma pessoa só. Né? Então, o 1 sempre vai estar lá. O 2, o 5 e o 10 são 4 divisores. E outra característica interessante dos divisores de um número que é diferente dos múltiplos é que enquanto os múltiplos são conjuntos infinitos, os divisores são finitos. Somente números que dividem aquele número lá. Então você tem aqui que o 1 divide 10, que o 2 divide 10, que o 5 divide 10 e que o 10 divide 10. Apenas outro número não vai dividir 10. São só esses. E esses são chamados os divisores de 10. São os números interessantes. Agora, se você pegar aqui se você pegar aqui o. Vamos pegar aqui o 32. Então, quem é que divide os 32, né? Os divisores de 32 vai ser o 1, como está dentro de todos, o 2, todo número par, o 2 divide ele, né? Já é um critério, você sabe, já revisando os critérios aí, qual a divisibilidade de 2? O número é par, ele tem um fator 2, então o 2 ele é divisível. O 32 não é por 3, a gente viu que você já sabe que o critério divisado por 3 somou os algarismos absolutos aqui. Se deu um número múltiplo de 3, ele é por 3, senão não é. E os absolutos aqui é 3 e 2, somou dá 5. 5 não é múltiplo de 3, não está lá dentro, então não é. Agora, por 3, por 3 não é por 4 é. 4 vezes 8 dá 32. 5 não é, que teria que terminar em 0 ou 5, né? Terminou em 2, 32. O 6 o 6 não é, porque para ser 6 tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo, né? Porque 6 ele é igual a 2 vezes 3, e 2 e 3 são números primos. Então, para ser por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Aqui nós sabemos que ele é divisível por 2, mas não é por 3, então não é por 6. Por 7 não é, por 8. Por 8 é, você viu que 4 vezes 8 vai dar 32. Por 9 não é. Por 10 não é, terminar em 0. Por 11 não é. Por 12 não é. Por 13 não é. 14 não é. 14 não é. Dá 28, depois mais 14 já passa. Por 15 não é. 30 seria. Depois de 30 mais 15 passou. 16 é, né? 16 é, porque 16 vezes 2 dá 32. Chegou na metade, o próximo já é o próprio 32. Que serve, não vai ter mais que serve, certinho? Então, os divisores é interessante para o 32 é o 1, o 2, o 4, o 8, o 16 e o 32. Então, se eu for trabalhar agora com os divisores comuns de 10, né? Se eu quiser trabalhar com os divisores de 10, o divisor de 10 é. O divisor de 10 são esse aqui e de 32 são esse aqui. Agora, se eu quiser trabalhar com os divisores comuns
10 e de 32. Então, eu venho aqui nesses dois conjuntos e vejo. O um com certeza é comum, tá em todos. O 2 é comum também, tá nos dois. O 5 não é comum, o 4 não é comum, o 8 não é comum, o 10 não é comum. Não tem mais comum, só tem esses dois aqui que é comum, ó. O um e o 2. Olha que interessante. Então, se eu quiser trabalhar agora, o que que ocorre? Já com os divisores comuns, você não fala mais em mínimo. Porque o menor sempre vai ser quem? O um que está sempre dentro. E o um ele é neutro, por exemplo, na multiplicação, né? E na divisão também. Se você pegar qualquer número e dividir por um, vai dar ele mesmo. E é por isso que ele está dentro dos conjuntos divisores, né? Porque todo número você pode dividir por ele mesmo, dá toda a quantidade de uma pessoa só. Então, nesse caso aqui, você não tem mais sentido você trabalhar com o menor deles. Aí você vai trabalhar com o maior. Por isso você vai pegar o máximo divisor comum de 10, por exemplo, e de 32, que vai ser o maior deles, que é 2. Então, quando você vai pegar lá, você faz também o. Agora, para o divisor, eu não sei, tem alguns critérios que você usa. Eu não sei se foi o algoritmo de Euclides que você utilizou, ou se foi a faturação em primos, observando lá os comuns de menor expoente. Pode ter sido uma dessas, né? Pode usar aqueles processos? Pode, mas não é sempre. Tem coisa que é muito fácil aqui, por exemplo, não precisaria você utilizar. Mas você, quando você fatora, você já visualiza isso também. Se você pegar aqui, ó, o 10, que é 2 vezes 5, e o 32, que é, que é 16 vezes 2, vai dar 2 à quinta, né? Só tem fator 2 aí. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Pronto. Aqui não tem o fator 5. Então, o 5 não é comum. E você só tem esses fatores, que aí o próximo assunto nosso é falar em primos. Isso aqui a gente já está usando a ideia de primos para resolver. O tanto que a ideia de primos é interessante. Já estou usando a ideia. Como 2 e 5 são primos e só tem esses fatores, o 5 não é comum, então não está nos divisores comuns. Eu só quero comuns. Quem é comum aqui é 2, que 2 está em cima e 2 está embaixo. Só que eu quero o máximo divisor comum. O maior dos divisores comuns vai ser o fator de menor expoente. Interessante isso, né? Porque aqui você vai pegar os divisores comuns. E aí você tem que pegar o que é comum, só que é o de menor expoente, porque o outro vai ser o um. E o um é o menor. Aqui no caso seria o 2. Então é só você pegar os comuns e observar o expoente dele e ter a contradição. Para mim achar o maior dos divisores, eu pego o expoente menor. O expoente do 2 aqui é 1, aqui é 5. Então o menor divisor comum de 10 e de 32 vai ser apenas o 2. Certinho? Então a gente também vai utilizar isso nos exercícios. Eu vou passar a lista de exercícios. Eu já disponibilizei uma para a gente poder discutir. E depois vai ter a que vocês vão ter que resolver e devolver avaliada, para ser avaliada. E aí você já vai ver, sentir pela lista, eu peguei as ideias que é mais comum que vocês, ao encontrar aí no cotidiano, as situações que envolvem essas situações para resolver problemas de matemática utilizando sobre esses assuntos, né, de multiplicidade e divisibilidade, especificamente dos múltiplos e dos divisores. Aqui na videoaula não posso alongar muito, senão fica muito grande, então a gente vai discutindo aí durante os outros momentos na semana, inclusive para resolver os exercícios da lista. Para não ficar grande, só falta falar agora dos números primos, então eu falo na próxima videoaula, beleza? Então é isso.